Olá! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Entre Linhas, o podcast da Inteligov, que investiga o que está por trás das decisões políticas, com dados, contexto e sempre uma boa dose de análise. Neste episódio, a gente parte de uma pergunta simples. Por que o chocolate ficou tão caro? Mas logo vai perceber que essa pergunta abre espaço para uma discussão bem maior. A inflação no Brasil. O que explicam os aumentos de preços? Como isso afeta a percepção pública e a política econômica? E o que os ovos de Páscoa podem nos ensinar sobre cadeias globais, dependência externa e estratégias governamentais? Então, acomode-se, que esse episódio vem recheado de dados e histórias, e infelizmente sem degustação grátis. Nas últimas semanas, antes da Páscoa, muita gente sentiu no bolso o impacto de um item que, apesar de simbólico, virou vilão do orçamento: o chocolate. Ovos menores, menos variedade e preços que chegaram a assustar. Segundo o IBGE, os chocolates em barra e os bombons subiram em média 16,5% nos últimos 12 meses, mais do que 4 vezes a inflação média do país no mesmo período. E o chocolate não subiu sozinho. Outros itens ligados à Páscoa também ficaram mais caros. O azeite, por exemplo, subiu em média 14%, o bacalhau, 9%. No geral, a cesta de Páscoa teve uma inflação de 5,3%, segundo um levantamento realizado pela Rico Investimentos. Mas o que causou esse aumento? Foi só uma estratégia das empresas ou há algo maior em jogo? Boa parte dessa história começa longe do Brasil, nas plantações de cacau da África Ocidental. 2 países, Costa do Marfim e Gana, são responsáveis por cerca de 70% da produção mundial de cacau. E nos últimos anos enfrentaram uma combinação difícil: crises climáticas com muitas secas, chuvas intensas e fora de época, doenças que afetaram as lavouras e uma produtividade em queda. O resultado? O cacau ficou escasso. A tonelada triplicou de preço em pouco mais de um ano, chegando a ultrapassar os $12.000 em 2024. Fabricantes internacionais correram para estocar e a demanda seguiu firme, e o efeito nas prateleiras veio rápido. No Brasil, a situação se agravou porque somos importadores líquidos de cacau. Apesar de termos tradição no cultivo, hoje produzimos cerca de 190 mil toneladas ao ano, mas a nossa indústria precisa de aproximadamente 275 mil, ou seja, o déficit é coberto com amêndoas de fora, que agora estão bem mais caras. Esse exemplo do chocolate ajuda a ilustrar uma questão maior: a inflação no Brasil nos últimos 5 anos. Vamos aos números. Em 2019 e 2020, o IPCA girou em torno de 4% ao ano. Em 2021, a inflação disparou para 10,06%, puxada por energia, combustíveis e alimentos. Em 2022, recuou para 5,79%, ainda acima da meta. Já em 2023, ficou em 4,62%, dentro de um intervalo mais esperado. E em 2024, voltou a subir um pouco, para 4,83%, com destaque justamente para os alimentos. Esse movimento reflete uma combinação de fatores: choques externos, como a pandemia e as guerras, crises climáticas que afetam as safras, variação cambial e preço de commodities e, claro, as decisões internas sobre juros, impostos e política fiscal. Embora o índice geral tenha desacelerado desde o pico de 2021, os alimentos continuam sendo os itens que mais pressionam o orçamento das famílias, principalmente as de menor renda. E aqui entra um ponto-chave. A percepção da inflação não é só numérica, ela é emocional, cotidiana, simbólica. Um levantamento recente mostrou que 88% dos brasileiros disseram ter sentido a alta dos alimentos no último mês.
6 em cada 10 reduziram o volume de comida comprado e mais de 80% atribuem algum grau de responsabilidade ao governo federal pelos preços dos alimentos. Ou seja, mesmo quando o índice geral está controlado, se o feijão, o leite ou o chocolate sobem, a sensação é de que a inflação está fora de controle. Esse tipo de percepção influencia a popularidade de governos, o debate econômico e as estratégias políticas. E também gera pressões em órgãos como o Banco Central, que nos últimos anos manteve juros elevados para conter a inflação, mas foi cobrado por empresários e lideranças políticas a reduzi-los para estimular o crescimento. Diante desse cenário, o que tem sido feito? No curto prazo, o governo adotou isenções temporárias de impostos de importação para alguns alimentos. Há ações de monitoramento de preços via Procon e, em alguns casos, negociações com o varejo para segurar os preços pontualmente. No caso específico do cacau, embora ele já entre com tarifa zero pelo Mercosul, o governo avalia a ampliação de fornecedores e o incentivo à produção nacional. No longo prazo, o principal movimento é o Plano Inova Cacau 2030, que busca dobrar a produção brasileira de cacau até o fim da década. Além disso, há linhas de crédito específicas para produtores, tanto para o custeio quanto para investimento em tecnologia. E tramita também no Senado o PL Renova Cacau, que prevê perdão de dívidas antigas e reestruturação da cacauicultura baiana, historicamente afetada pela praga da vassoura de bruxa. A ideia é tornar o Brasil menos dependente de importações e mais resiliente frente a crises globais como a que vimos agora. O chocolate mais caro nesta Páscoa não foi só um reflexo do mercado, foi um espelho da inflação brasileira em 2024, concentrada, sensível e com efeitos diretos na percepção da população. Ele nos lembra que por trás dos índices estão realidades concretas e que a economia, quando desequilibrada, chega rápido às gôndolas, à mesa e ao voto. Mas também mostra que há caminhos possíveis, pela política pública, pela produção nacional e pela articulação entre os setores. Enquanto isso, como consumidores, seguimos entre a criatividade e o planejamento. E como profissionais de RIG, política e comunicação, seguimos atentos às decisões que moldam esses preços. Esse foi mais um episódio do Entre Linhas, o podcast da Inteligov. Se você gostou, compartilhe com a sua rede e siga a gente na sua plataforma favorita. A gente volta na próxima semana com mais análises sobre os bastidores da política e os seus impactos concretos na sociedade. Até o próximo episódio!